Eu sou Ailton Krenak e eu estou gravando essa videoaula a convite do Prêmio Rio de Letras. Esse ano, ou essa temática que eu vou desenvolver, ela fala da nossa relação como humanidade e aquilo que nós aprendemos que é a natureza. Eu costumo dizer que a gente, desde o século XX, tem sido instruído a imaginar que a natureza é tudo que não sou eu. Tudo que não é meu corpo foi instituído desde o século XX, que é a natureza. Essa ideia de natureza, ela é uma ideia instituída. Quando os nossos avós, os nossos 2, 3 gerações antes de nós, tinham outra percepção quando escutavam o enunciado, a natureza. O que é a natureza? A modernidade, a revolução industrial, essa coisa de nós nos reproduzirmos como uma humanidade que ocupa toda a superfície do planeta Terra, alcançando uma estimativa de 8 bilhões de pessoas, é que nos fez refletir, pensar sobre a relação entre a ideia de humanidade e a ideia de natureza. É sobre isso que eu vou estender uma fala, e ela é bastante informada pela minha obra, pela minha literatura, aquilo que é a produção de ideias que me permitiu publicar 3 ensaios que se seguiram. Esses ensaios são pequenos livros com títulos como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral, que encerra essa trilogia, esses 3 livrinhos. Não se preocupe, não é assim o Harry Potter, não é aquele livrão, são livrinhos. Acontece que esses 3 livrinhos, eles começam a questionar a ideia da humanidade. Bom, eu já estou com mais de 70 anos, né? Um sujeito com 60, 70 anos, ele começa a constituir um repertório, uma visão sobre as coisas que permite a ele fazer algumas observações sobre, por exemplo, cultura, identidade, a ideia de comunidades humanas. E eu fiquei olhando essa ideia de comunidades humanas e pensei, de onde vem essa ideia de que nós, colando todos esses pedaços de comunidades, instituímos alguma coisa que pode ser chamada de humanidade, a ideia da humanidade. Nós temos a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que supõe que nós somos todos humanos. Nós tivemos um grande escritor, pensador, filósofo também, e humorista, chamado Milor Fernandes. O Milor é carioca. O Milor Fernandes dizia que os humanos são todos iguais, só que alguns são mais iguais do que os outros. O que o Milor Fernandes quer dizer com isso? Ele quer dizer mais ou menos, resume nessa metáfora, aquilo que eu falo no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que nós não somos iguais. A ideia de uma humanidade homogênea é uma ficção, isso é uma mentira. Isso foi inventado lá atrás, com a Revolução Industrial, para instituir, inclusive, essa ideia muito bem-vinda para o capitalismo, que é o mercado. Né? O mercado faz a mesma fraldinha para um menininho na África e para um menininho em Nova York. Eles vendem o mesmo remédio para dor de cabeça para um chinês e para um português. O mercado precisa unificar, o mercado precisa transformar todos nós num plasma para a gente continuar atendendo a todo o incentivo da mercadoria. Mercado, 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 mercado. Ora,
A gente se constituiu numa vasta humanidade de consumidores. O que menos existe nessa vasta humanidade é cooperação, solidariedade e reconhecimento, tipo tolerância, reconhecer um ao outro. Na humanidade não há a prática continuada de cooperação. A gente coopera em alguma circunstância e de um instante para o outro nos opomos e somos capazes de destruir pedaços inteiros do mundo, bombardeando tudo. Então seria, no mínimo, absurdo a gente continuar achando que nós somos a humanidade. Eu digo que nós temos um clube pequeno, um clube muito pequeno, onde os humanos, que são aqueles que o Milor diz que eles são muito iguais entre si, têm os privilégios deles. Talvez uns 10% da população do planeta. Os outros todos, eles são uma sub-humanidade. Uma sub-humanidade que tem que trabalhar duramente para sobreviver. Não tem privilégio, não voam de primeira classe, não surfam na maionese. Essa sub-humanidade, eles sim, eles constituem a grande população do nosso planeta, sem saneamento, sem infraestrutura, sem nada. E os tais dos direitos humanos se dirigem a eles, porque o clube seleto dos humanos não precisa desses direitos porque eles estão acima disso. Eles estão acima dessa institucionalidade que nós chamamos de os humanos. E a natureza? A tal da natureza. Nós somos capazes de abstrair tanto a existência de nós, os humanos, que é como se a gente estivesse no espaço, a gente não está na terra, no chão. A gente não está num lugar onde tem rio, tem montanha, tem vegetação, tem outros organismos. Aliás, os outros organismos é alguma coisa que a gente já extinguiu no pensamento. Agora nós estamos extinguindo na prática. Nós estamos extinguindo espécies numa velocidade tão grande que até o começo do século XXI, até 2010, se preocupavam em publicar uma lista das espécies ameaçadas de extinção. Nós não somos mais capazes de atualizar essa lista, gente, porque nós estamos fazendo desaparecer micro-organismos. Nós estamos conseguindo destruir os corais originários de algumas regiões dos oceanos que estão sendo substituídos, adivinhem por quê? O que está substituindo aquele material orgânico que formavam os corais? Plástico, PET, as garrafas, as cadeiras de plástico, os bancos de plástico, toda a tralha de plástico que se joga nos oceanos, porque durante muito tempo os humanos trataram o oceano como se fosse um esgoto, um lugar onde você joga coisas. O oceano come tudo. Acontece que o oceano está devolvendo a montanha de PET que está nas fossas oceânicas, está sendo devolvida agora para o corpo do mar na forma de polímeros. São microporos, que você não vê ele na água, mas ele está na água e quando você bebe água, você está ingerindo também esses polímeros, né? Eles vão parar dentro do nosso organismo e vão fazer os efeitos que eles estão fazendo dentro do oceano. Eles estão modelando corais, simulando corais. Parece que é um coral, mas aquela coisa é de plástico. É impressionante como que a nossa interferência nos ecossistemas, né, seja nos ecossistemas terrestres ou naqueles que estão lá nos oceanos marinhos, nas altitudes, as nossas geleiras derretendo. Na América do Sul, nos Andes, tem umas formações que chamam glaciar. Esses glaciares, eles estão derretendo. Eles mantiveram o clima do planeta pelo menos nos últimos milhões de anos antes da gente.
Para a meninada que estiver me ouvindo, eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram do filme A Era do Gelo. Para a meninada. Porque os adultos, o pessoal que já passou dos 20, 30, não vão dar bola para esse negócio da Era do Gelo. Mas aquelas formações que congelaram o planeta e que fizeram com que desaparecesse algumas espécies e deu oportunidade para os humanos se expandir aqui na Terra depois daquele degelo, a Terra virou aquele jardim fantástico, cheio de árvores impressionantes, e as flores, e toda a vida que surgiu depois do degelo, criou esse mundo que nós estamos consumindo agora da maneira mais irresponsável. Nós estamos comendo aquele mundo que coincide com a expressão natureza, com a palavra natureza. Aquele mundo é a natureza, é essa que a gente está comendo. E nós estamos envenenando ela. Ao mesmo tempo que a gente consome, a gente envenena. Nós já criamos uma dinâmica de produzir através do veneno. Tem uma campanha que diz, o veneno está à mesa. Quer dizer, é quando você chama alguém para comer, a pessoa senta, o tomate está com veneno, o morango está com veneno. Vai ser muito difícil você encontrar alguma coisa que não está com veneno. É claro que tem gente produzindo organicamente, tentando evitar o contágio, mas olhando bem de pertinho, você vai entender que é quase improvável você cultivar um tomate, uma batata, uma banana, porque o ar veicula o veneno. O ar, ele conduz os poluentes, os agrotóxicos, tudo que é usado na produção da agricultura não fica limitado ao solo, ele fica no ar. Ele vai pela água e ele vai pelo ar. Então nós estamos mesmo habitando um organismo do planeta que coincide com isso que a gente chama de natureza, cada vez mais envenenado. Algumas pessoas podem dizer, mas tem tanto esforço agora de proteger a natureza, chamam isso inclusive de meio ambiente, que é um equívoco. Eu fiquei feliz de saber que nessa nossa conversa já existe um cuidado de não confundir a expressão meio ambiente com esse tema amplo que nós estamos pensando que é o planeta, a natureza, o corpo da Terra. Mas eu queria também introduzir uma outra observação, é que chamar isso tudo de natureza é outra produção de ideias que só chegou para nós no século XIX e século XX, a ideia da natureza. Isso não existia. Quando os nossos ancestrais pensavam esse planeta, esse mundo, eles não criavam uma separação entre o nosso respirar, comer, descansar, reproduzir a espécie, não separavam isso dos outros organismos vivos do planeta. E aí eles podiam dizer, nós somos natureza. Seria conjugar o sentimento de pertencer à vida no planeta como uma abelha, como um grilo, uma formiga. Tem um poeta mato-grossense muito querido que é o Manuel de Barros. Manuel de Barros, ele diz que ele tem vocação para formiga. Quer dizer, ele acha interessante ser uma formiga. Os humanos estão predando o planeta numa velocidade tão grande que poderia ser um privilégio que a gente continuasse existindo, não mais como humanos, mas como formiga, como abelhas. Nós estamos extinguindo as abelhas. A gente já conseguiu extinguir uma miríade de outros organismos microscópicos que a gente nem vê. Nós não vemos, mas a gente desaparece com eles antes de catalogar. A gente está aqui numa biblioteca que cataloga saberes, conhecimento, memória. Vocês sabem
que nós estamos desaparecendo com muitos desses registros, que eles só vão continuar existindo na biblioteca, porque nisso que a gente chama de a natureza, eles não vão estar mais presentes, porque nós estamos tornando impossível, no clima do planeta, que algumas espécies de plantas e de bichos, de animais, consigam sobreviver. Essa é a extinção das espécies. Tem um alerta que talvez a gente esteja entrando no que se chama de a sexta extinção. A sexta extinção de espécies. Quer dizer, sabe aquela dos dinossauros? Ela foi uma, mas antes dela houveram outras. O planeta, esse organismo que tem 4,5 bilhões de anos de existência, é até difícil, né? Como é que a gente vai conseguir imaginar no tempo bilhão, 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, 4 bilhões de anos? Quase que dissolve a nossa capacidade de imaginar. Mas esse maravilhoso planeta começou a viagem dele há 4,5 bilhões de anos atrás. Nós estamos no meio do caminho. Tem um antropólogo clássico, muito reconhecido, que se chama Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss, ele diz que a vida no planeta é tão antiga e que a existência dos seres humanos é tão recente que é como se fosse alguns minutos desses bilhões de anos que a gente apareceu aqui. Mas que nós fizemos um estrago tão grande, num período tão curto, que é bem provável que a Terra decida por jogar a gente fora. Ela já fez isso com outros organismos daninhos. Quer dizer, se a gente se tornar uma peste no planeta, que é o que os humanos estão se constituindo, nós vamos ser despistados, vamos ser jogados fora. Durante a pandemia, qualquer um de vocês que tem mais de 15 anos passou pela pandemia, ou 10 anos. É que os meninos que têm 10 anos agora talvez não se lembrem como é que a pandemia foi apavorante. Mas os que têm 15 já sabem que foi apavorante, morreu gente pra caramba. E muitas pessoas, e até cientistas, diziam: ah, essa pandemia pegou tão pesado que eu acho que os humanos vão mudar. Os humanos vão melhorar. Ah, que ilusão. Os humanos saíram da pandemia, gente, muito pior. Eles saíram muito pior, e para você saber como que eles saíram pior, você tem que medir o desempenho da economia global, a economia no planeta. A economia no planeta disparou de uma maneira tão absurda que nós já estamos consumindo a energia do planeta, a energia que a gente pode consumir em 12 meses, a gente está consumindo em 5 meses e meio. No mês de maio, junho, a medição de consumo de energia no planeta, energia é todo sentido, tá? Comida, acender a luz, fazer roupa, remédio, tudo que a gente mobiliza em favor de funcionar a atividade humana no planeta, quando dá no mês de maio, junho, a gente já consumiu o que era para consumir em um ano. Seria mais ou menos como você chegar no meio do mês e avisar para você que seu salário acabou. Que você vai comer o resto dos 15 dias depois, pendurando conta ali no armazém. Aí quando chegar no dia 30, você já está devendo o mês passado. Isso aí já virou até letra de samba, né? Quem vive a experiência da pobreza permanente sabe que no final do mês você está devendo. É aquela história, né? Você trabalha hoje para pagar o que você comeu ontem, uma coisa assim. O planeta não pode atender a nossa demanda, a nossa fúria de consumo. Depois da pandemia, aumentou a fúria do consumo. É como se a gente estivesse querendo compensar aquele breve período que a gente ficou congelado, comendo, devorando o planeta. Nós estamos devorando o planeta. Nós estamos fazendo guerras, tem guerra para todo lado. A gente nunca viveu um período tão intensificado de conflitos armados no mundo, bombardeando a Ucrânia, Gaza, destruindo a Palestina, invadindo a África, botando para quebrar. Quer dizer, parece que a gente pirou. A ideia de uma humanidade precisa ser questionada.
nós não somos uma humanidade. Unânime, não. Tem um clube de humanos. E depois tem a subhumanidade que se vira nos 30 para sobreviver, para ficar viva. E tem muita complexidade em tudo isso. A maioria das pessoas, para expressar essa complexidade, produzem obras literárias, fazem filmes, fazem espetáculos de teatro, se esforçam com todas as linguagens mais diversas para tentar traduzir a gravidade da situação que nós habitamos hoje no planeta e que foi confortavelmente tratado como a natureza. E a ideia também do meio ambiente. E associado a isso a ideia de ecologia. Como se ecologia fosse um exercício feito pelos humanos em relação ao corpo da Terra, ao organismo da Terra. Na verdade, a gente evoluiu muito pouco no sentido de produzir efeitos de ecologia, que seria habitar a casa comum. Ecos. Ecos de ecológico vem do grego e remete à ideia de casa, casa comum. E essa casa só foi comum quando nós éramos algumas humanidades diversas, habitando diferentes continentes, sem essa fúria, atravessando os oceanos, colonizando o planeta e comendo tudo. O grande ciclo de colonização que trouxe a Europa para a América, que invadiu a América há cerca de 500 anos atrás, foi o primeiro grande gesto de devoração do mundo. O ciclo das navegações, quando Espanha, Portugal, Inglaterra, França decidiram que ia botar o mundo para rodar, eles botaram mesmo. Eles produziram todo esse efeito que a gente chama de progresso, avanço, desenvolvimento. Só que o outro lado de progresso, avanço e desenvolvimento é a devoração da vida no planeta. Quando nós, os humanos, estivermos ameaçando, para além da conta, o equilíbrio da vida nesse organismo Gaia, é o organismo vivo da Terra, a espécie do humano vai ser despejada, como um inquilino que não tem educação. Um inquilino que quebra tudo, a casa joga o inquilino para fora. Então, assim, eu gosto dessa ideia do oikos, a nossa casa comum, cuspindo a gente pela janela por falta de bom comportamento. Então, seria assim, o fim mais glorioso dos tal dos humanos. Seria a altura da humanidade, um desaparecimento assim breve, para que a vida no planeta continue existindo. Eu mencionei o Lévi-Strauss disse, a Terra começou sem os seres humanos e vai continuar sem os seres humanos. A melhor maneira da gente apresentar a emergência climática, essa questão do aquecimento global, os riscos da gente entrar numa espécie assim de conflagração geral de disputa por água, petróleo e outras coisas, estão agora inventando um negócio de terras raras. É um eufemismo para dizer que eles vão assaltar todos os continentes para arrancar ouro, diamante, lítio, nióbio, todas essas coisas que algumas corporações querem pegar. Então, se algumas dessas grandes corporações querem pegar essas coisas, eles vão fazer guerra, vão predar tudo, e nós vamos ter um outro ciclo de violência igual aquele das navegações, quando a Europa veio para a América. Só que agora é o mercado entrando em tudo quanto é lugar do planeta e botando uma única prática de economia em vigor no mundo, que é o capitalismo. É como se o capitalismo tivesse se tornado uma espécie de religião unânime. A única religião mesmo que tem no planeta Terra se chama capitalismo. As outras são cultos. Mas religião mesmo é o capitalismo. Os humanos estão se matando por dinheiro. A gente está na pior fase da espécie. A próxima pode ser a extinção.